Por toda a história, a morte tem sido temida como sendo um inimigo cruel das pessoas, um inimigo cruel e implacável, que não respeita classe social, sexo, poder aquisitivo, idade. Todas as pessoas, em determinado momento, vão ter que encarar a morte. Então a morte, ela é um inimigo da humanidade, é algo temido, as pessoas temem a morte, ninguém quer morrer, em sã consciência não existe essa pessoa que diga que quer morrer. As pessoas têm até medo da morte e ela é implacável, ela vem para todos. Apenas os cristãos que estiverem vivos no dia do arrebatamento é que não sofrerão a morte física. Mas a morte, ela vem para todas as pessoas. E nós vemos a realidade da humanidade, que o ser humano tem procurado de todas as maneiras fugir da morte. As pessoas têm procurado evitar a morte de todas as maneiras. E se a gente for meditar, por que isso é assim? É como diz lá em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus nos fez para ser pessoas que vivem eternamente. Não era da vontade de Deus, nunca foi plano de Deus que a gente experimentasse a morte. Não era vontade de Deus. E todas as pessoas do mundo, mesmo de maneira inconsciente, elas sabem que elas não foram feitas para morrer. Há um desejo no coração delas por viver, por experimentar a vida, por não ter a morte. Se as pessoas pudessem, as pessoas tiravam a morte da realidade da existência. As pessoas têm sede de vida, as pessoas querem viver. Mesmo aqueles que não conhecem a Cristo querem viver. E isso é uma prova da existência de Deus e de que Deus nos fez para viver eternamente. Até mesmo quem não conhece a Cristo tem esse clamor pela vida. Só que ele não entende, infelizmente, que ele é assim, porque Deus colocou nele esse desejo pela vida. E ele não entende que Deus não o fez para morrer, Deus o fez para viver. É por isso que a pessoa tem essa sede de viver e não de morrer. É por isso que a gente, olhando para a realidade da humanidade, percebe que as pessoas têm tentado evitar a morte de todas as maneiras. Têm tentado fugir da morte, têm tentado de alguma maneira evitar que ela aconteça. Nós vemos, por exemplo, que a medicina tem tentado de tudo para adiar a morte. Se cria remédios, tratamentos, se formam médicos, tudo com o intuito de refrear a morte, de adiar a morte, para que as pessoas possam viver mais. Porque é um desejo da humanidade viver. Então se faz pesquisa, se desenvolve medicamentos, se faz de tudo para tentar fazer com que as pessoas vivam mais, porque ninguém quer morrer. Naturalmente as pessoas têm o desejo de evitar a morte, de prolongar a vida. Não existe essa pessoa, como eu disse, em sã consciência que queira morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Até mesmo as pessoas que se suicidam. É comprovado isso. Os psicólogos falam que quando a pessoa se suicida, não é porque ela quer morrer. Ela, na verdade, ela tem vontade de viver. Só que ela está tão desesperada por causa dos seus problemas, das suas aflições, daquilo que ela está enfrentando na vida, que ela, não vendo saída para o sofrimento, para a dor que ela passa, ela acha que a morte é a melhor solução. E aí ela escolhe morrer. Mas porque ela queria tanto viver e não consegue por causa do sofrimento que ela tem, então a pessoa escolhe a morte. Mas se ela pudesse, ela não queria morrer. O que ela queria mesmo era se livrar do seu sofrimento. Só que ela busca a morte como uma saída que não é a melhor para o seu sofrimento. Porque existe uma saída muito melhor para isso, que é Deus, que é Jesus Cristo na vida do ser humano. Só que muita gente não percebe isso. Mas as pessoas não querem morrer.
porque a morte não é natural. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo sabe que isso que eu estou falando é verdade. Você também não quer morrer. Você quer viver. E isso prova que Deus fez você e fez você para a vida, fez você para viver.